Amigos queridos, que a paz de Jesus a refletir-se em nossos corações nesta hora permaneça conosco. Que em nome de Jesus, amado Mestre, possamos estar reunidos para as lides da nossa evolução espiritual, para esta empreitada de luz aos nossos espíritos cansados de errar, que tomamos decisões certeiras, que mudamos a rota e agora, Senhor, queremos estar no caminho iluminativo, no caminho redentor, no caminho do trabalho, na esperança de servirmos em Seu nome, Senhor, onde quer que estejamos. Que as infinitas bênçãos do Seu amor recaiam sobre nós nesta hora, revigorando as estruturas íntimas dos nossos sentimentos, alentando-nos de coragem e bom ânimo para vencermos a nós mesmos. Que estas bênçãos infinitas, Senhor, envolvam a humanidade, nossos irmãos, neste planeta redentor, que se avizinha de um novo tempo, o tempo do Espírito, para que nós possamos nesta hora, Senhor, refletirmos sobre ensinamentos de vida eterna. Que Sua paz permaneça em nossos corações, hoje e sempre, e que assim seja, Senhor. Do Evangelho segundo o Espiritismo, amar o próximo como a si mesmo. Não creiais na esterilidade e no endurecimento do coração humano. Ele cede, mesmo a seu mau grado, ao amor verdadeiro. É um ímã ao qual não pode resistir. E o contato desse amor vivifica e fecunda os germes dessa virtude que está nos vossos corações em estado latente. Para que Jesus pudesse nos trazer a lei do amor na experiência cotidiana do nosso dia, destinou que espíritos, seus prepostos reencarnados na Terra, pudessem nos envolver com tanto amor que nos rendêssemos a esse influxo divino. E é por isso que em todas as épocas da humanidade estão reencarnados os sinalizadores do Evangelho de Jesus, os multiplicadores da verdade. E são esses espíritos que são para nós os exemplos vivos da possibilidade de amar de diferentes formas. No planeta Terra, precisamos aprender a amar na versão do perdão, por exemplo. Precisamos aprender a amar na expressão da indulgência, da resignação, da renúncia. São muitas expressões amorosas que nós podemos vivenciar a cada existência na Terra. Mas a principal delas, que é o amor em movimento, é a caridade. É servir, é doar o que trouxemos de melhor em nós, em benefício daqueles que nos cruzarem o caminho, e fazermos desse exercício, desse ato de servir, um estado de bem-aventuranças, um estado de regozijo do nosso espírito neste momento
em que nós escolhemos estar no trabalho e com alegria servir em nome de Jesus. Essa experiência da amorosidade também começa no reduto familiar. Os nossos pais nos recebendo nossos irmãos, depois constituindo uma família. E essa experiência de 3 ou 4, 5 ou 10 é o reduto onde nós estamos tendo a oportunidade de aprender a lei do amor, que seja na forma do reajuste, que seja na forma do perdão, da reconciliação, enfim, de todos os valores nobres que vão compor na sua somatória o verdadeiro amor universal. E sendo que esta lei, para ser desenvolvida em nós, necessitou que nós nos organizássemos em família, isto ainda é uma verdade para esse planeta. Há absoluta necessidade que as pessoas se unam para viverem poucos e trocarem entre elas experiências afetivas, de compreensão, de tolerância, de respeito, enfim, de tudo aquilo que é possível para o ser humano vivenciar. Assim sendo, a vida conjugal, ela é de extremada importância para esse aprendizado do amor. Porque o amor é de um para um. Nós podemos amar todos os filhos de um para um, todos os irmãos de um para um, os cônjuges de um para um, porque é o relacionamento que se constrói de um para um, que edifica no nosso íntimo experiências ajustadas à lei de Deus. Nós falamos ontem sobre a interferência espiritual nos lares, sendo um grande motivo de separações, de desentendimentos, de desvinculações. E que essas interferências espirituais acontecem na nossa vulnerabilidade, naquilo que nós temos de predisposição doente e que ainda não mudamos. Pode ser que já não realizemos no nosso dia a dia, mas o pensamento ainda é composto dessas estruturas que nós trazemos de alguns séculos. E essas estruturas, essas formas mentais, essas imagens do pensamento, que nos predispõem a vínculos obsessivos, está relacionado à poligamia. Ou seja, à nossa insatisfação de buscarmos alguém que nos preencha sem que nós tenhamos que fazer um esforço hercúleo de transformar-nos, sem que nós tenhamos que sair do ostracismo, do egoísmo e de tudo aquilo que são as nossas mazelas da personalidade. Então, não querendo mexer com o nosso egoísmo, com o nosso prazer pessoal, com os nossos interesses, nós queremos sempre buscar situações que não estimulem mudanças em nós para que não haja uma desacomodação. Mas o Evangelho de Jesus, ou a doutrina dos Espíritos, e Eurípides trouxe para nós um movimento importante do nosso pensamento, que ele diz que para que o Evangelho tenha uma efetividade em nós, ele precisa nos desacomodar. Mexer com as nossas estruturas a ponto de nós nos percebermos, sofremos pelo que somos e aí nos arrependermos e querermos fazer a transformação. Esse processo de interferências espirituais é muito sutil, porque como nós falamos ontem, os espíritos se aproximam de nós. Quem são esses espíritos? Cúmplices, comparsas, aqueles que nós agredimos ou magoamos e que hoje são os nossos desafetos, aqueles que nós fizemos sofrer, então não somos vítimas. Aqueles que nós fizemos sofrer, sofrimentos emocionais, de nós se aproximam e ao se aproximarem, somam as imagens mentais deles e as nossas pertinentes a essas memórias traumáticas.
E nessa associação de ideias, o meu pensamento passa a ser o pensamento dele passa a ser o meu pensamento, e tantas vezes essa relação é simbiótica com o espírito desafeto, na intenção de ser o nosso obsessor. Por conta de que já vivemos dramas passionais, já nos movimentamos nessa direção e ferimos a muitos. Como a lei do amor, cabe à experiência do amor o reajuste e a reparação. Então, os lares, os casamentos são formados também, na sua maioria, reajustes e reparações. Quem está na reparação já está num ponto melhor, porque já está podendo fazer o bem àquele que um dia não fizemos o bem. Mas o ajuste, esse entrechocar das almas, como Emmanuel fala, esse cadinho purificador, requer do casal um estado de lucidez, da oportunidade de estarem construindo valores que não tinham. E ao construir os valores, os sentimentos, nós vamos fazendo uma ação saneadora na porosidade, naquilo que nos predispõe, aquilo que é vulnerável em nós. Então, nós nos protegemos pela capacidade de servir, pela capacidade de doar de nós mesmos, de renunciar, de ceder, de conceder, de ser indulgente. Essa é a força do espírito. Por isso que a gente fala que o sentimento é a força do espírito, porque um espírito que tenha um valor da renúncia ou da resignação no seu lar, ele está protegido, ele está escudado pelo bem. E a infiltração das trevas não permeia aquele coração. Então, a vulnerabilidade vai desaparecendo. Então, Emmanuel, só complementando esse pensamento, ele tem uma lição no Caminho, Verdade e Vida, a lição Não Perturbeis, que eu vou ler só 2 frases, que diz assim: os laços afetivos caracterizam-se por alicerces sagrados. É a base, é o lar sobre a rocha. E os compromissos conjugais sempre atendem a superiores desígnios. O homem não ludibriará os impositivos da lei, mesmo que queira, porque há uma lei de ação e reação, abusando de facilidades materiais para lisonjear os sentidos, para agradar os sentidos. E essa foi a opção da humanidade até então. Quebrando a ordem que lhe rege os caminhos, desorganizará a própria existência. Os princípios equilibrantes da vida surgirão sempre, corrigindo e restaurando, que é da lei. Então, quando Jesus disse, não separeis o que Deus juntou, corresponde também a não perturbeis o que Deus harmonizou. Porque ninguém alegue desconhecimento do propósito divino. Todos nós temos lucidez para isso. O dever, por mais duro, constitui sempre a vontade de Deus. E a consciência sensível, vigilante do eterno, a menos que esteja o homem dormindo ao nível do bruto, permanece apta a discernir. E discernir entre o que é obrigação e o que é fuga. Na atualidade terrestre, esmagadora percentagem dos homens da Terra, dos espíritos, constitui-se de milhões em serviço reparador. Depois de haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal a providência divina, estabelecerá para o bem. Não. Por haverem separado o que Deus juntou, perturbando com o mal o que a providência estabelecera para o bem. Então, nossas escolhas, nosso livre-arbítrio, quando está sempre a favor de nos privilegiarmos de prazeres,
nós estamos na reta contrária ao objetivo existencial na Terra, que é aprender a amar. Porque quando nós chegamos no mundo espiritual altamente transtornado e perturbado, quando isso acontece, e que alguém vai nos dar uma oportunidade para reencarnar, nós queremos, até chegamos a pensar que seremos punidos ou castigados, mas não. A lei é do amor. Farão conosco um plano de amor, de aprendizado, de amar. E nos entregam isso com a nossa anuência. E nós resistimos aos estímulos da experiência para amar. Olha que interessante. O planejamento reencarnatório é pautado na lei do amor. Vamos refletir. Os espíritos superiores nos esclareceram através de Kardec que nós nascemos simples e ignorantes, que Deus nos cria assim, que vamos passando através dos reinos até chegar no reino animal e espiritual, e chega um momento da nossa vida que nós passamos a compreender que nós construímos a nós mesmos e que o outro, inquestionavelmente, é um instrumento da sabedoria divina para colaborar nesta construção. Que o próximo tem essa função em nossas vidas. Então, o que nós viemos fazer na Terra? Reencarnados, construir a nós mesmos. É isso que nós vamos fazer, né? E essa construção, ela não se dará sem o outro. Ela não vai se dar sem o outro, de maneira nenhuma. E nós precisamos ficar muito atentos no sentido de observarmos quais são os ambientes que mexem nas nossas estruturas mais profundamente. Porque aquele ambiente que a gente chega e de lá nós nos retiramos e nada aconteceu na nossa intimidade, não tem significado. Mas aqueles ambientes que nos viram do avesso, que são altamente desafiadores, que exigem que nós possamos construir coisas para poder suportar, aqueles ambientes são ambientes de construções espirituais. E, invariavelmente, o lar, a família, nos dá essa extraordinária oportunidade de construção de nós mesmos. Por isso que quando nós estamos no mundo espiritual e estruturamos uma família, os amigos espirituais dizem que isso é uma graça. Isso é algo que nós recebemos de Deus como uma oportunidade desse movimento da nossa alma. Quando quem são aqueles espíritos que nos dão a oportunidade do reajuste no lar quando a família é formada por espíritos que vêm se reajustar? Quem são esses espíritos que nós viemos nos reajustar? Veja bem, se eu estou diante de alguém e naquele momento nós estabelecemos uma grave discussão e até nos ofendemos ou partimos para a ignorância mais contundente e nos envolvemos até numa situação física de luta ou de destempero, aquele momento ali, passageiro, embora difícil,
não vai gerar em nós, com certeza, uma situação de reajuste que vai necessitar de estarmos próximos 30, 40 anos, porque nos desentendemos 5 minutos. Então, quem são aqueles espíritos que nós vamos precisar de 30, 40 anos para o reajuste? São os espíritos que, num determinado momento da nossa vida, ficamos muito próximos deles e num embate muito grande diariamente. Um vizinho, um parente distante, alguém que nós nos aproximamos, tivemos relacionamentos extraconjugais e que virou tragédia, mas aquilo durou muito tempo. Situações dessa natureza geram compromissos de ajustes prolongados, não eternos, porém prolongados. Por quê? Porque se por muito tempo, de maneira cadenciada, nós estabelecemos desajustes com alguém, vamos construindo na nossa malha perispirítica densidades energéticas que em algum tempo no futuro será necessário que nós nos aproximemos para que juntos possamos fazer um trabalho de desintoxicar, de tirar a densidade fluídica que nós acumulamos no perispírito. Então, quando nós nos unimos com alguém no presente, através de um lar que traz muitas dificuldades, existe um compromisso de aproximação entre dois espíritos, e isso não é união. Isso é muito importante da gente entender. Muitas vezes vamos nos aproximar de um espírito em função das densidades fluídicas armazenadas no perispírito, compatíveis, e aí vamos começar uma convivência, que não é relacionamento ainda e nem união. Vamos começar uma convivência onde nós teremos a graça de podermos fazer para aquele espírito o bem que outrora não compreendemos a necessidade. E aí vamos começando, às vezes, aquele espírito vai ficar doente e nós vamos nos debruçar sobre ele ou sobre ela para auxiliar, para nos tornarmos benevolentes, para fazer o bem. E muitas vezes nós nos perguntamos: como que eu estou fazendo isso para essa pessoa que me desagrada tanto? Que representa para mim um desgosto. Vamos entender muito profundamente essas palavras que nós estamos dizendo. 1000 vezes um desgosto diário do que uma desgraça no final. Esse prefixo des é uma ação contrária. Nós recebemos uma graça de nos aproximarmos dentro de uma família para, através do trabalho, um com o outro, de fazer para o outro todo o bem que eu posso. Isso pode ser profundamente desagradável, pode ser um desgosto, mas não deve ser no final uma desgraça. Nós não devemos abrir a mão da graça. Isso não é um jogo de palavras que nós estamos falando, porque
não aproveitar uma graça vira o quê? Desgraça. Nós abrimos mão daquela oportunidade. E aí, no final, nós vamos observar e falar assim, isto foi na minha vida uma desgraça. Não como uma palavra pejorativa, mas eu abri mão da graça. Porque para mim era um desgosto. É melhor que o relacionamento seja um desgosto, mas não seja uma desgraça. Então, às vezes, é desgostoso, às vezes não é prazeroso, mas é uma graça, é uma bênção que nós estamos recebendo de retirar essa densidade do perispírito. Então, é um compromisso que nós assumimos um com o outro, de nós na convivência, que quiçá um dia será relacionamento, nós vamos fazendo, mesmo que fazendo careta um para o outro, todo o bem que a gente pode. Porque naquela ação do bem, mesmo que seja uma ação forçada, naquele movimento de suportar, agora mais calada do que antes com aquelas palavras arrojadas no mal, agora com um pouco mais de tolerância, esse entrechocar das almas vai estabelecendo na nossa intimidade um movimento de retirada daquela densidade e de construção de valores que ainda não possuímos. Então, inquestionavelmente, todo combinado, vamos dizer assim, no mundo espiritual, entre dois espíritos que vão formar uma família, é uma graça que nós recebemos do nosso Pai. Então, nesse movimento que nós vamos fazer de profundo entendimento e aproveitamento, depois de um tempo de tolerância, nós vamos ficando livres para escolhas mais acertadas. Só que essa liberdade, ela precisa ser pautada no amor. Então, quantas vezes um casal que vem para se ajustar, e é evidente que quando existe isso, um ajuste, sempre há um dos membros um pouco mais amadurecido, senão seria impossível. Quando existe um ajuste a ser feito, um dos cônjuges é mais amadurecido. E aquela relação, na maior parte do tempo, vai ser sustentada por aquele que tem um pouco mais de amadurecimento, que é capaz de um pouco mais de renúncia. Porque sempre quando a gente pergunta, nos relacionamentos mais difíceis, a gente diz assim, quem que é o problema da relação? Porque sempre tem. Um que é pior, não tenha dúvida. Um que é mais imaturo, que obviamente depois de saneado aquelas questões, pode ser que uma vez saneado, leva um tempo, 1 ano, 10 anos, 30 anos, não importa, quando se saneia aquela questão mais grosseira, presa no perispírito, aquele que era mais difícil, fique o melhor da relação. Porque aquela situação dramática já foi resolvida, aquele quadro de memória já foi resolvido, e aquela pessoa que era terrível se torna uma pessoa agradável na relação. E aí, o que acontece no final de um ajuste dessa natureza? Tanto um quanto o outro, embora provavelmente vão se desvincular
do compromisso do matrimônio, porque, na verdade, aquele matrimônio tinha como objetivo principal retirar as densidades perispiríticas, ao findar o compromisso e aqueles dois espíritos se tornarem melhores, poderão ser, doravante, eternos amigos. Quantas vezes nas nossas relações nós temos uma mulher, tem um amigo, né? Tão amigo, tão querido, mal sabe que aqueles dois, num passado distante, se ajustaram naquela ternura, naquela amizade, numa situação de cônjuges. É muito frequente a gente ter, né, amizades do sexo oposto, né? Amizades com pessoas que a gente fala assim, nossa, é tão agradável, porque desenvolveu o amor. Não esse amor que nós vamos falar, que vai gerar aquela condição de monogamia em nossos espíritos, mas um amor que vai nos sustentar. Porque a estruturação de dois espíritos dentro de uma família vai permitir isto. Então, encerra aquele processo e um olha para o outro e diz, obrigado. Realmente nós nos melhoramos. Nós solucionamos questões terríveis e somos melhores. E dali para frente se estrutura uma amizade inquebrantável. Então, quando que deu certo? Né? Quando que nós estabelecemos esse movimento de alma? Quando nós aceitamos o desgosto e não construímos a desgraça. Vamos fazer a prece. Senhor Jesus, divino amigo das nossas vidas, 1000 vezes obrigado, porque nos encontramos em seu nome. Que nós possamos, nesta manhã de domingo, Senhor, tão clara em nossas vidas, nos tornarmos espíritos operosos naqueles relacionamentos que o Senhor nos ofertou como uma graça, para que nós pudéssemos nos iluminar, para que pudéssemos, Senhor, nos tornar espíritos mais lúcidos, mais dispostos ao bem e à verdade. Rogamos ao seu coração, Senhor, que nesta hora abençoada, o Senhor verta seu olhar doce e misericordioso sobre os nossos irmãos que se encontram enfermos, nos lares, nas enfermarias, nos hospitais, para que eles recebam nesta hora o que estamos sorvendo de luzes espirituais, para que tenham bom ânimo e esperança, e que recuperem a sua saúde física e espiritual. 1000 vezes obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo a amar, a nos entregar com alegria e bom ânimo, a construção de nós mesmos, através daqueles espíritos que o Senhor fez nascer próximo de nós, que o Senhor nos permitiu encontrar, para que, somando as nossas forças, pudéssemos nos fazer espíritos melhores. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça.
Desejosos, Senhor, de orarmos pela nossa nação, pelo Brasil, Mestre amado, por esta pátria que o Senhor nos conferiu como oportunidade de nos tornarmos cidadãos do mundo. Que nós possamos oferecer o que temos de melhor. Que quando nós retornarmos ao mundo espiritual de onde viemos, possamos olhar para a nossa pátria e vê-la mais iluminada pelo trabalho que aqui realizamos conosco mesmo. Que o Senhor nos abençoe, agora e sempre. Que assim seja.